Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Olha nós aqui mais uma vez no nosso grupo Entende o que Ler e no nosso canal no YouTube. Amados irmãos, hoje, mais uma vez, vamos estar atendendo o nosso irmão Tiago Alexandre. Ele fez alguns pedidos ali que falassem de alguns temas. Já falamos do divórcio, né, que ele pediu, divórcio e novo casamento. Hoje nós vamos falar sobre o cristão e a bebida alcoólica. Pode ou não pode o cristão beber? É pecado ou não é pecado o cristão consumir bebida alcoólica? Então, eu quero pedir aos irmãos para abrir as vossas Bíblias, você que tem ela em mãos. Se você não estiver, por gentileza, nos acompanhe aí no monitor, na telinha do seu aparelho. A leitura no livro de Levítico, capítulo de número 10, versículo de número 9 e versículo de número 10, que é o texto que nós vamos embasar para a temática desta manhã. Leiamos. Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrades na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isto entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. E você diz amém. Meus queridos irmãos, amados, queridos irmãos em Cristo, essa aqui é uma pergunta que também tem se discutido muito ao longo da história. Muito se tem perguntado sobre beber bebidas alcoólicas é pecado. Alguns respondem que sim, outros respondem que não, desde que beba moderadamente. Parece até propaganda da própria bebida, né? Beba com moderação. Se beber, não dirija, e se dirigir, não beba. Então, o que a Bíblia diz? É ou não é pecado o cristão consumir bebida alcoólica? Esse é o tema da mensagem do Entende que Ler nesta manhã. Voltamos já. Um pastor e um jovem que estavam no ponto de ônibus, aguardando o ônibus, né? E enquanto aguardava o ônibus, o jovem, ele tira um cigarro e acende e começa a fumar. E jogar fumaça para o alto, e estava incomodando o pastor. E o jovem percebeu que o pastor estava incomodado. E também percebeu que ele era cristão, que ele era evangélico. Então ele vai perguntar para o pastor: aonde está escrito na Bíblia que é pecado fumar? E se eu fumar, eu não vou entrar no céu. Se eu fumar, eu não vou entrar no céu. E aí o pastor não pôde responder ele naquele momento, porque no intervalo ali do fim da pergunta, o ônibus chega e por coincidência ambos sobem no mesmo ônibus. O pastor subiu e o jovem, antes de subir, deu uma tragada, houve tanta violência no cigarro, encheu a boca de fumaça, jogou o cigarro para longe, soprou a fumaça e subiu no ônibus. Lá o pastor falou: vou te responder uma pergunta, mas antes de responder tua pergunta, eu quero te fazer uma outra. Posso? Pois não. Porque você acabou de acender o cigarro e nem fumou
direito, jogou o cigarro fora para subir no ônibus. O senhor sabe que não pode entrar no ônibus fumando, muito menos ficar fumando aqui dentro. Aí o pastor, então isso te responde a sua pergunta. Se você não pode entrar no ônibus fumando, nem ficar fumando dentro dele, imagine entrar no céu e ficar fumando no céu. Pergunta como essa, meus queridos irmãos, tem acontecido a respeito da bebida alcoólica. Muitos têm tomado a sua cervejinha, o seu copinho de vinho, e tem dito: prove para mim que é proibido eu tomar o meu vinho diariamente. Eu estou falando de crentes. Eu não estou falando de pessoas que não estão na igreja. Eu estou falando de pessoas que bebem, né, socialmente, moderadamente, não com embriaguez, como eles dizem, que Paulo fala aos irmãos de Éfeso. Então pergunta como esta tem surgido. Me prove na Bíblia se está escrito. E aonde está escrito que eu não posso beber? Porque a Bíblia só condena a embriaguez. No Brasil foi adotada a política de tolerância zero, conhecido também como a Lei Seca. A Associação Brasileira de Medicina de Tráfico, Abramet, que ajudou na elaboração da Lei Seca, estima que 54% dos motoristas brasileiros fazem uso de álcool antes de pegar o volante. Já a Pesquisa Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, indica que 24,3% dos motoristas afirma que assumem a direção do veículo após ter consumido bebida alcoólica. Aquele censo que o IBGE faz anualmente, aquela pesquisa, né, que eles fazem, que eles visitam as casas e fazem uma entrevista. E nessa entrevista eles perguntam se a pessoa bebe antes de assumir uma direção de um veículo. E 24,3% afirmam que sim. Mas afinal, por que não pode beber e dirigir? Beber álcool, beber bebida alcoólica. Quais são os efeitos do álcool? Bom, além de alterar os reflexos do condutor, o consumo de álcool afeta também a sobrevivência dos envolvidos em um acidente de trânsito. Segundo a Abramet, o álcool reduz a capacidade de percepção da velocidade e dos obstáculos. Diminui a habilidade de controlar o veículo, manter a trajetória e realizar curvas. Basta somente o condutor ter ingerido 5 miligramas por litro de álcool para ele soprar o bafômetro e o resultado dar que ele está cometendo uma infração. A lei seca, o motorista que for flagrado pela indústria da multa, né, que apresentar medição igual ou superior a 5 miligramas de álcool por litro de ar expirado no bafômetro, será punido com multa de R$ 2.934,70. Suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Perda da carteira de motorista e retenção do veículo. Se estiver muito bêbado, níveis acima de 0,34 miligramas por litro, ainda corre o risco de ser preso por 6 meses a
3 anos. Isso quer dizer que basta o motorista ser pego em uma blitz para ele ter cometido um crime. Não precisa nem cometer um acidente. Somente um pouquinho de bebida que ele achava que não tinha mal nenhum. E aí eu te pergunto, diante disso, é lícito um cristão consumir bebida alcoólica? Como Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não posso, eu não me deixarei dominar por nenhuma. Provérbios 20, versículo 1, é dito, o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Você sabe o que significa a palavra escarnecedor? Aquele que zombra de outra pessoa. Um zombador. Lembre-se o que Paulo diz aos irmãos de Gálatas: Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa ser zombado. O que o homem semear, isto também ceifará. Alvoroçadora significa estúpida, acelerada, eufórica, excessivamente empolgado. Isso quer dizer que o álcool ele atua no sistema nervoso central, causando dependência e mudança de comportamento. Mudança de comportamento. Além do escárnio e do alvoroço, ele provoca falta de coordenação motora, sono e descontrole. E o descontrole provoca mau testemunho do crente. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que venha escândalo, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Em Lucas capítulo 17, versículo 1, está escrito: não podemos escandalizar ninguém, tampouco ser pedra de tropeço da fé de ninguém. O apóstolo Paulo ainda afirma que bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Romanos capítulo 14, versículo 13. Em 1 Coríntios 8, do 11 ao 13, ele também diz: pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim os seus irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Por isso, se a comida escandaliza a meu irmão, se a comida escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Aqui nós sabemos que Paulo está falando de carnes oferecidas a ídolos, e que havia uma divergência entre os irmãos. Mas que testemunho daremos nós se fôssemos ou se formos envolvidos em algum escândalo com bebida? Você que bebe acha que não é pecado. Você já se deu conta que você está matando o seu irmão do seu lado, que é fraco de consciência, que não tem mesmo essa mesma percepção sua, essa mesma concepção, essa força sua? Talvez você tenha um autocontrole, mas seu irmão festa em que há consumo de bebida alcoólica, e você com um copo na mão. Como serão as reações das pessoas a seu respeito como cristão? Com certeza você vai ser julgado, meu querido irmãos, por eles. E de uma certa forma você vai estar escandalizando. Você vai estar causando escândalo. Porque como crente,
como crente, para eles você não deveria estar bebendo. Poderia sim estar na festa, mas não se contaminar com os manjares. Lembra daqueles 3 jovens lá na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego? Preste atenção, você vai ser medido. É crente. Nunca vi dizer que crente bebe. Ah, pastor Mauro, mas Jesus foi numa festa de casamento e transformou água em vinho? Você tem que entender uma coisa, meus queridos irmãos. Antes de você se respaldar em um texto, se esconder atrás de um texto, você tem que entender o contexto do texto. Porque isso vai tornar pretexto não só para você cometer heresia, como fazer coisas erradas. Jesus, ele foi convidado aqui, ele está como convidado aqui, era um amigo da família. Jesus foi convidado, ele, a sua família e também os seus discípulos. E também os seus discípulos. E foi a sua mãe que veio até ele dizer que o vinho acabou. Você não vai ver Jesus lá no meio da bebedeira, no meio do vinho, embriagado, como dizem alguns. Seria desconfortável para o anfitrião da festa, no meio da sua festa, acabar os comes e bebes. Esse é o contexto da história. Então a mãe vem até Jesus, já sofre uma repreensão do Senhor. Mulher, o que tenho eu contigo? Então tem esse discernimento. Qual foi o contexto? Se você vê na conclusão do texto, que é no capítulo 2 de João, versículo 11, você vai ver a conclusão do texto. Por que Jesus transformou a água em vinho? Por que Jesus transformou a água em vinho? O versículo 11 diz, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Jesus manifestou a sua glória. Então preste atenção. Preste atenção. Preste atenção porque aqui você não está vendo Jesus se embriagando e nem os seus discípulos se embriagando. O propósito aqui é manifestar a sua glória e não embriagar ninguém de vinho. Mas, pastor Mauro, então me responde em Lucas 7, versículo 33 e versículo 34, onde lemos que Jesus, em que lemos que Jesus é beberrão e comilão. Agora eu te chamo. Preste atenção no contexto. Senão vai virar pretexto para você tomar sua cachaçinha. Ah, Jesus tomou, Jesus era beberrão. Eu vou virar um beberrão também. Preste atenção, irmãos. Não fica se escondendo nisso aqui para justificar o seu vício. Ah, eu bebo socialmente, eu não sou viciado. Preste atenção. Aqui Jesus está dando testemunho de João Batista. Os pecadores e os publicanos creram em João e foram batizados por eles. Já os fariseus e os escribas não. Eles preferiram rejeitar os ensinos de João. Não aceitaram. Eles preferiram rejeitar. E Jesus vai dizer: a quem
compararei os homens dessa geração. Tem demônio. Veio João. Veio o Filho do Homem, porque se assenta e come e bebe com pecadores, e vós dizeis: eis aí um comilão e um bebedor de vinho. Foi o povo que Jesus está falando, a quem eu vou comparar essa geração. É o povo. O texto não está dizendo que Jesus era beberrão. Jesus, sim, ele entrava na casa de pecadores, fazia a sua refeição, mas o texto não diz que Jesus andava se embriagando com seus discípulos na casa de publicanos e pecadores. Então você tem que entender a interpretação, irmão. É por isso que você tem que ler o contexto do texto. Porque senão você fica pegando textos isolados, irmãos, e fazendo como muitas seitas por aí. Criando doutrina. Criando costumes para justificar os seus prazeres. Então preste muita atenção. Jesus está dando testemunho. E foi os homens que Jesus está dizendo. E vocês dizem. Mas Paulo disse. Para não se embriagar. Isso quer dizer que pode beber moderadamente. Eita, meu Deus do céu. Irmãos, Paulo aqui está ademoestando os crentes de Éfeso. Desde o primeiro versículo você vai ver que Paulo está trazendo uma série de ensinamentos, irmãos. Como o crente deve se comportar como crente. Como cristão deve se comportar como cristão. Veja o que diz o verso 15 até o verso 20. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que a maioria dos dependentes de álcool, irmão, ou alcoólatra, como vocês querem chamar, eles não se tornaram alcoólatra bebendo uma garrafa de imediato de bebida, 1 litro, ou litrão, ou latão. Nós vamos ver que sempre eles começaram com uma dose aqui e uma dose ali. Sempre com um golinho, até se tornarem um viciado, um dependente. E a partir daí começa a vir as consequências. Porque além de ele se tornar um dependente químico, vai interferir na sua família, no seu trabalho e no seu dia a dia e etc. Portanto, irmãos, não arrume desculpa para você tomar um golinho de bebida socialmente. Esqueça o pepino e a cebola do Egito. Não basta só sair do Egito. Tem que sair o Egito de você. O Egito tem que sair de você. Pepino e cebola ficou para trás, irmãos. Agora você vai comer maná descido fresquinho do céu.
Quando você desce as águas ali, você vai ser uma nova criatura. Você vai viver em novidade de vida. As coisas velhas ficou para trás, tudo vão se fazer novo.